a gente não tem que falar quando acontece algo. Até quando o negro sofre algo, normalmente não... Assim, é muito difícil fazer alguma coisa. Sim. E aí a gente não tinha o que fazer. Aí a gente falou, vamos transformar isso em dança. É o que a gente sabe fazer. Então a gente... Transformar dor em arte. Transformar dor em arte. Foi até isso que a gente falou no dia. E aí a gente começou a pesquisar música, pesquisar o que a gente queria falar, como que a gente queria falar. E aí a gente fez. Então surgiu de uma dor mesmo. E o espetáculo Marias, que foi o espetáculo mais falado, né? Nosso primeiro espetáculo, todo mundo junto, foi uma pauta feminista. E aí a gente abordou tudo, abuso, estupro, sobre a mulher trans, sobre a mulher negra, sobre a mulher se achar bonita, sobre o padrão que a sociedade impõe. E aí surgiu de uma coisa muito pessoal mesmo. De uma coisa que eu precisava muito tratar, Débora mesmo, e aí foi surgindo os outros assuntos, e aí foi formando esse trabalho. Então, por exemplo, a coreografia do estupro. Cada uma pesquisou um estupro, pode ser de alguém perto, pode ser de alguém longe, pegou essa pessoa, representou essa pessoa na coreografia. Caraca. Que sentimento que isso traz para você, que movimento que vem na sua cabeça. Então, foi muito intenso. Foram 2 anos muito intensos. Cada coreografia é trabalhada de uma forma. Tanto em didáticas do grupo, assim, que eu uso algum... vamos falar sobre isso, vamos conversar sobre isso. Elas choram muito na aula, não é só alegria. Ou como chora. A cara da Ju. Chora. E aí, depois que a gente fez esse trabalho feminista, a gente trabalhou sobre pedofilia no Endance. Então, a gente falou sobre pedofilia numa coreografia. Sim. E aí... De novo, trabalhar, chorar e falar sobre. É difícil, mas é preciso, né? É preciso. É difícil, mas infelizmente é preciso. Né? E é legal vir um grupo forte como vocês, defendendo várias causas, né? Tipo, qualquer pessoa pode dançar, seja alto, baixo, gordo, magro, preto, branco, todo mundo pode dançar. Isso, né? E sobre assuntos que normalmente não são tratados em palco, né? Que sempre é a princesinha, bonitinha. E assim, ok, tem espaço pra tudo. Mas também a gente tem que tratar o outro lado para que isso se normalize. O lado real, né? O lado real. Corpos reais, pessoas reais, situações infelizmente reais às vezes, né? Sim. Os trabalhos que são feitos pra coreografia, né? Além de a gente tentar trazer da melhor forma para o público, a gente tem muita questão do autoconhecimento e da questão da resiliência e a empatia que a gente tem que ter dentro de tudo isso. Então, é um trabalho completo. Então, a gente consegue entregar de forma completa para o público algo que a gente estudou de forma completa. Então, eu acho que isso é um trabalho que é feito internamente, que poucas pessoas reconhecem, mas a gente fica muito feliz pelo resultado, porque é justamente tudo que a gente trabalhou e a força que a gente teve naquele momento. Então, são fundamentais assim os exercícios que a Débora traz pra gente. Não é só chegar e dançar, né? Exato. Inclusive, né? Quando a gente fez a apresentação da pedofilia no Endance, foi um trabalho muito difícil passar para elas, porque quando eu estou passando os exercícios, eu tenho que estar meio que forte, né? E aí, às vezes, não rola, né? Foi um trabalho muito intenso. E aí, a gente fez várias didáticas falando sobre abuso, sobre crianças, sobre várias coisas. E aí, era uma coisa que eu tinha guardado, que era uma pessoa que eu conheço, que passou por um abuso quando tinha 4 anos. E meia hora antes delas dançarem, eu levei essa pessoa para conversar com ela sobre como que aconteceu tudo. Para elas entenderem, sentirem aquilo naquele momento. E elas chegaram no teatro assim, tipo... Elas apagaram por um momento. E aí elas chegaram no teatro caladas, mudas. Que elas tinham acabado de escutar aquela pessoa falando como foi, que aconteceu tudo com ela. E aí elas dançaram e eu olhei aquela coreografia, eu me arrepio até hoje de como saiu, de como foi e como a plateia recebeu, assim, porque elas dançaram tristes, assim. Então foi o último joguinho que eu precisava fazer com elas. E infelizmente tem que fazer, elas precisam sentir, porque elas precisam passar. E aí eu fiz isso no dia e elas dançaram e representaram isso como eu nunca tinha visto, assim. Eu acho que o único dia que eu vi mais lindo foi o dia que a gente fez um outro trabalho interno, que elas choraram muito e elas dançaram a coreografia inteira chorando. E aí eu falei, ai, só eu vi.
Só eu vi aquele dia. Mas no dia do teatro foi lindo também. Então eu acho que eu tenho que fazer essas coisas porque elas precisam sentir. Infelizmente elas têm que sofrer pra dançar. Porque são pautas que traz uma revolta mesmo, que traz um sofrimento pra elas. Mas elas conseguem passar. E é por isso que o público sente. Porque é sentido, é de verdade. Eu queria comentar também sobre esse processo, que a gente sempre tenta ouvir histórias reais. Então sempre a Dé tenta trazer alguém que está disposto a contar um pouco da sua história pra gente entender realmente como que é. Às vezes, tem pessoas dentro do grupo que já passaram por alguma situação, às vezes não. Então, a Dé tenta trazer essas pessoas de fora pra gente realmente entender a realidade e saber realmente como que é aquilo, o sentimento que está por trás daquilo. Então, é tudo realmente, muito verdadeiro.